E agora vamos falar desse meio tão importante, o rádio. O rádio que já passou então por muitas e muitas décadas e cada vez mais, obviamente, novas tecnologias vêm surgindo e o rádio está aqui, firme e forte. E para a gente ter um panorama sobre o futuro do rádio, a importância desse meio de comunicação, este que é um dos meios mais confiáveis do brasileiro, onde você, anunciante, pode aqui estar colocando o seu produto, o seu serviço, e estar alcançando milhares e milhares de pessoas de forma simultânea. A nossa entrevista é com Daniel Stark. Ele é jornalista, empresário e proprietário do site tudoradio.com. Há 20 anos no ar, o tudoradio.com é o maior portal brasileiro dedicado à radiodifusão. Daniel já teve passagens por rádios como CBN, a Rádio Clube e também a Rádio Paraná. E hoje atua como consultor, palestrante nessas áreas artísticas e digital do meio do rádio. Ele já participou de muitos eventos importantes, é referência para o setor, já participou de eventos junto à CAERT, à AERP, à MIRT, tantas associações voltadas aos meios de comunicação, em especial ao rádio, e também possui um conhecimento nessas áreas de tecnologia, com ênfase aí justamente em aplicativos, sites, streamings. E o nosso bate-papo com ele, gravado ao longo dessa semana, vai falar justamente sobre isso, né? O meio do rádio e, claro, o que esperar do rádio num futuro, no meio de tantas novas tecnologias. Daniel, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Jovem Pan. Mas conta pra gente, como que surgiu o portal Tudo Rádio? Bom dia, Daniel. Olá, bom dia, Thiago e ouvintes da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. Bem, o portal tudoradio.com surgiu lá em 2001, faz tempo, bastante mesmo. Com o nome atual por volta de 2004, né? A estrutura atual do portal em 2004. Então a gente já tem aí 20 anos de história, pelo menos, com o formato atual da plataforma. Sempre querendo, assim, promover o rádio em duas frentes, né? A gente serve os ouvintes através do nosso agregador de rádios e também faz a cobertura do que acontece no mercado de rádio, seja do Brasil e também em outros países do mundo, para saber o que é de tendências, como que o rádio está avançando nessa transformação tecnológica, digital, como que está o consumo de rádio, não só no Brasil, mas também em outros países, cada um com um cenário um pouco diferente de mídia, de tecnologia, então é sempre bom a gente ter esse termômetro de como que o rádio está performando também nesses locais e o que pode trazer para a nossa realidade, seja em grandes cidades ou também médias e pequenas. Então, o portal tem essa missão de ser um radar do que está acontecendo no mercado de rádio e para os ouvintes a gente ter toda a programação disponibilizada como é no dial, ou seja, como é no receptor no rádio tradicional, né? Então, mesmo do jeito que você também tem essa experiência de sintonizar uma rádio em FM, você também tem essa organização na nossa plataforma com áudio digital, sempre seguindo aí o que há de melhor também nas emissoras de rádio, acompanhando essa transformação dela também para os ouvintes. Daniel, o que você vê no rádio lá no exterior? Reflete na radiodifusão nacional? Eu acho que a grande questão em relação ao que a gente vê lá fora é que o mercado de áudio é mais maduro lá no exterior, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. O que acontece? Você já tem as agências, quem faz o planejamento de marketing acostumado a investir em áudio, ou seja, você vai fazer estratégias para o digital, para o rádio. Isso é muito assim, existe mais essa demanda pelo áudio digital, principalmente lá fora, do que aqui no Brasil, porque a gente já tem no Brasil um consumo muito elevado das emissoras através da internet. Sendo que esse consumo sendo elevado, já seria assim natural que o retorno publicitário para as emissoras de rádio seria bem maior do que a gente vê hoje. Essa talvez seja a grande diferença. Em relação à tecnologia, a quantidade que o rádio é consumido na internet ou no dial, é tudo muito parecido. Tanto que isso traz bons números para o rádio. Se você parar para analisar, por exemplo, o alcance do rádio na população norte-americana, segundo a Nielsen, nas últimas pesquisas, é de mais de 90%. Aí você pode ter uma diferença, mas no Brasil está em torno de 80%. É porque são pesquisas diferentes. Lá eles têm mais mercados sendo monitorados, né, mais cidades sendo monitoradas, com medição eletrônica, e aqui a gente tem uma pesquisa recall em 13 regiões metropolitanas brasileiras, mais algumas pesquisas especiais. Então, assim, não é ideal comparar pesquisas diferentes, mas a gente vê que a cada país que tem uma pesquisa de rádio, de consumo de áudio, a gente vê sempre esse consumo elevado. E pouco se muda
conforme os anos vão passando. Porque o que acontece também, que eu acho que está muito parecido lá e aqui. Essa história de disponibilizar o conteúdo de rádio, seja em áudio ou em vídeo, no digital é algo muito natural para o rádio. Então, assim, conforme vai surgindo as novidades, a gente vai embarcando. E isso é algo que a essência do rádio está em todos os lugares, né? Servir a população ou acompanhar a população, ser companheiro do ouvinte, não importa como ele vai consumir esse conteúdo de rádio. Então, isso é muito natural para o rádio. Então, ele embarca muito fácil na tecnologia. Então, você acaba ficando meio nebuloso o que é exatamente rádio. A gente lembra do radinho de pilha, o rádio no carro, o smartphone, a smart speaker, né, Alexa, etc. Então, assim, tudo isso é rádio. A diferença é que para a gente aqui, o ouvinte, ele tem pouca diferença, assim, na percepção. Talvez no digital ele tenha algo, assim, uma qualidade de áudio um pouco melhor, a depender do receptor dele. Tem uma série de situações ali muito específicas, né? Mas a experiência geralmente é boa. O que muda mais é como a gente trabalha com o mercado e como a gente trabalha também internamente, porque você vai ter a monetização do digital, a rádio também ela é uma agência de conteúdo, ela pode mostrar aos seus clientes que ela não é assim, você tem a oportunidade de fazer uma campanha em áudio, você tem a oportunidade de fazer um flash, como a gente já conhece em rádio, mas também a rádio tem redes sociais, a rádio tem portal, vai ter uma série, um mix de produtos ali que você consegue entregar 360. Então, elas viraram agências de conteúdo e de publicidade. Então, assim, é uma série de situações que a gente vê em algumas rádios, em alguns mercados um pouco mais avançado e outros não, mas isso vai acompanhando também a demanda do mercado local. Então, assim, a gente tem poucas diferenças em relação a essa inclusão digital entre os países. O que a gente tem mais de diferença é o volume financeiro destinado a uma determinada plataforma, como áudio digital, o rádio em si, entre países. Então, assim, o que talvez a gente tenha ainda de assim, trabalhar mais forte aqui no Brasil é mostrar a importância do áudio, o poder que o áudio tem, de ele te acompanhar nas mais diversas rotinas do seu dia a dia, nas mais diferentes atividades que você tem. A gente hoje luta pelo tempo das pessoas, assim, todas as plataformas, tudo, qualquer atividade, uma atividade física, a padaria, etc. Todo mundo está disputando o tempo das pessoas e a atenção delas. E o rádio, através do áudio, principalmente, ele é um que pode acompanhar a pessoa em diferentes tarefas. Então, a gente cada vez mais mostrar esse poder, acho que talvez cada vez mais quem vai fazer um planejamento publicitário vai entender isso melhor e que é uma oportunidade de ouro de você estar sempre presente com o seu público. Bom, Daniel, hoje estamos aí na era digital, né? E como você vê o papel do rádio nesse ambiente, considerando aí o crescimento de plataformas, tanto de streaming e podcasts? Eu acho que é sempre uma oportunidade. Se você vai crescendo o interesse por streaming, seja ele on demand, que é aquele que você vai no Netflix ou no Spotify, acompanha, escolhe o seu conteúdo, acompanha a hora que bem entender, como também streaming ao vivo, linear, que é o que basicamente as rádios fazem. Mas aí o conteúdo, digamos, on demand do rádio seria o podcast. Isso tudo é muito, de novo, natural do rádio, né? O podcast é basicamente programas de rádio embalados de maneiras diferentes. Eu acho que o grande desafio das emissoras de rádio e de qualquer produtor de conteúdo é entender o que funciona bem em cada formato de cada plataforma. Então, por exemplo, se a gente vai fazer essa conversa em vídeo, a Jovem Pan está embalando de um jeito que você acompanha no vídeo, você não vai ter prejuízo de se você só estivesse vendo o vídeo. E no caso, também, se você estiver só no rádio, também não vai fazer falta alguma informação para você. Então, as rádios estão sabendo fazer isso de uma maneira muito intuitiva. Então, assim, quanto mais cresce o interesse por streaming, mais dispositivos conectados, são maneiras, amplia as maneiras de você aproveitar um conteúdo que você tem interesse. Então, assim, como o rádio sabe disso, porque ele trabalha muito bem a comunicação, ele entende o público local, ele conversa melhor com as comunidades locais, com quem está aqui nessa cidade, então ele vai saber entregar melhor esse conteúdo de interesse desse público local através das mais diferentes plataformas. Então, não interessa muito qual que é o principal meio a ser utilizado. Interessa a força desse conteúdo e se ele tem interesse, se o público tem interesse por ele e qual é a marca que está carregando isso, né? Porque se você cola uma marca de uma rádio que tem grande credibilidade perante a população, tem uma confiança muito grande, tem aquela situação de rotina, as pessoas acompanhando diariamente,
você agrega cada vez mais a esse conteúdo. Então, isso também serve tanto para o conteúdo de prestação de serviço, entretenimento e também para o conteúdo publicitário. E com o avanço da tecnologia, qual que é a importância da adaptação tecnológica para que as emissoras de rádio elas possam se manter aí nesse ambiente e terem essa relevância? É total. O que que a gente precisa entender? É um trabalho que, assim, é passo a passo. Então, no caso do streaming de áudio, né, a gente vê que ele não é algo novo. A gente tem as primeiras rádios no Brasil com streaming, se eu não me engano, em 95, 96, desde a discada da discada, né? A internet bem lenta lá atrás. Tanto que tudo rádio também não é novo, né? O agregador de rádio foi iniciado, no nosso caso, em 2001. Então, assim, ele não é uma tecnologia tão nova assim, mas ela vai sendo aperfeiçoada, as taxas de transmissão elas vão subindo um pouquinho, a qualidade da conexão vai melhorando, aí vai ficando mais fácil, vai ficando mais acessível, até a partir do momento que você tem cada vez mais dispositivos modernos, como o smartphone cada vez mais moderno, sendo mais fácil você acessar esse conteúdo. Então, cresce a escala. Se você está lá desde o início, cuidando da qualidade, da relevância do conteúdo, tratando o streaming como se fosse um segundo transmissor, ou seja, uma rádio não pode sair do ar no dial, então ela não pode sair do ar no streaming. Então, a partir do momento que você vai mantendo essa sequência de trabalho com qualidade, é inevitável que isso vai crescer, porque assim as pessoas estão cada vez mais com dispositivos diferentes, em determinado momento da rotina da pessoa vai ser mais fácil ela sintonizar pelo rádio, em outro vai ser mais fácil pelo streaming, outro vai ser mais interessante, ela vai estar na rede social. Então, uma forma, assim, a gente ganhou várias opções para acompanhar a audiência nas mais diversas tarefas do dia a dia, nos mais diferentes momentos. Então, assim, é sempre saber o que se adapta melhor a cada plataforma. Assim, a gente vê um crescimento, assim, cada vez mais, principalmente da pandemia para cá, do consumo de streaming de rádio. Isso está crescendo cada vez mais. A própria Cantar Ibope Media dizia no ano passado que o streaming de áudio agrega cerca de 35%, se eu não me engano, não se falha a memória, do alcance do dial. Então, assim, você amplia seu alcance por causa do trabalho que você faz no streaming. Esse número, para se ter uma ideia, já está em 40% nesse ano, então subiu rápido. A coisa está avançando rápida. E isso é muito bom para o rádio, porque a gente procura as rádios, a gente procura as marcas, né? São maneiras cada vez mais diferentes de você entregar o conteúdo. E a relevância permanece, porque a cada pesquisa que a gente faz sobre consumo de rádio, o alcance continua o mesmo. Que talvez mude ali quando você olha com uma lupa, com um recorte específico, você vai olhar que de repente crescer um pouco mais o consumo via smart speaker ou via smartphone de streaming. Enfim, é isso que a gente precisa ficar um pouco atento. E falando no futuro do rádio, Daniel, qual o impacto das novas tecnologias, como temos aí a inteligência artificial, até a internet das coisas, aí no meio do rádio no futuro? Eu acho que são vários os impactos que nós podemos observar dessas duas frentes, né? Eu acho que da inteligência artificial o que está posto hoje é que ela melhora processos, né? Então, por exemplo, você pode e deve, né, utilizar ferramentas confiáveis para justamente você pegar questões operacionais e aumentar a agilidade do seu trabalho, aumentar a possibilidade de oferta de conteúdo, mas utilizando, potencializando as equipes das emissoras. Então, é uma maneira de você realmente ampliar a produtividade, né? Você vai ter, usando, por exemplo, um chat GPT da vida, você tem uma possibilidade de repente, pegar alguns processos como revisão de texto, algum planejamento estratégico, e você utilizar a ferramenta como um assistente importante. Então, a orientação que se ouve é em relação a isso. Usem a IA, conheço as mais diversas ferramentas que existem para justamente ver o que adapta ao seu dia a dia e o que você consegue criar a partir dela, claro, dentro de conceitos, dentro de ideias que sejam feitas através da sua equipe, de pessoas, né? Porque quem entende bem como a gente fala, o rádio, conversa com a comunidade local, enfim, porque a equipe é local, a equipe está no dia a dia dessa comunidade. Então, isso é importante a gente ter ciência, mas tem que usar essas tecnologias. Tanto que existe até um questionamento lá nos Estados Unidos se o rádio não adotou muito rápido a IA em alguns processos. E aí eu até faço uma brincadeira assim, ele adotou muito rápido, porque quando ele vê algo de tecnológico, ele já tenta abraçar para o seu dia a dia. Então ele é muito empolgado com essas questões tecnológicas, que geralmente colocam
como um problema, né, de substituição do rádio, alguma coisa assim. Na verdade, é o contrário. O rádio ele que avança nessas novidades e ele abraça essas novidades para usar no seu dia a dia, seja na empresa ou seja na entrega de conteúdo. Então, isso é muito interessante. Agora, a internet das coisas tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção para ver como que vai evoluir. Se a gente tem uma rede de 5G cada vez mais confiável e com cobertura abrangente, seja nas estradas, a gente vai ter uma forma diferente de se consumir esse conteúdo de rádio, seja pelo tem uma tecnologia chamada rádio híbrido, que você mistura dados conectados com o que há melhor do dial, por exemplo. Então, se o sinal terrestre é mais interessante para aquele receptor, ele vai puxar o sinal terrestre, mas ele vai misturar com dados conectados, seja o nome de uma música, seja interatividade. Aí quando você sai da área de cobertura, por exemplo, da Jovem Pan, aqui de União da Vitória, está indo lá, chegando quase em Curitiba, esse rádio híbrido, ele faz o chaveamento automático para o streaming da rádio. Isso é bem interessante. Então, assim, quanto mais essa rede de internet estiver mais estável, mais ampla, esse tipo de tecnologia vai ser mais adotado. Então, a gente tem possibilidades bem interessantes para nós. Carro autônomo. Então, de repente, todo o conteúdo de rádio ele pode ser embarcado com vídeo também, do jeito que a gente já faz para o smartphone ou para o desktop ou para a TV conectada. Então, assim, são várias situações que a gente precisa entender como está evoluindo e como que a gente vai fazer essa entrega de conteúdo. Eu sempre vejo com muito otimismo, porque se você passa a ter cada vez mais situações conectadas, misturadas de forma híbrida com o dial, você cada vez mais vai ter possibilidade de monitoramento dessa audiência, você pode ter mais frentes de monetização, uma série de situações mais específicas, até segmentar cada vez mais esse conteúdo para determinados públicos. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. A gente tem que ver se isso vai ser de interesse do nosso público, que é aquela história, a gente embarca na tecnologia conforme o nosso público tem interesse. Bom, Daniel, o rádio ele tem um papel muito importante, né, muito relevante aí nas áreas rurais dos municípios e regiões com acesso bem limitado à internet, né? Como que se ele adapta aí nesses contextos? Eu acho isso bem interessante, porque isso é verdade, isso é um fato, mas eu acho que isso não pode ser o único cenário positivo dado como o rádio ainda se adapta a essas localidades. Eu vou dar alguns dados para vocês. Quando a gente faz umas pesquisas, as mais recentes, estaduais, de consumo de rádio, pegando o estado inteiro, teve recentemente em Santa Catarina, mas o Rio de Janeiro me chamou bastante atenção. O Rio de Janeiro, o consumo de rádio hoje é mais elevado na capital do que no interior. Aí você fala, ué, o que aconteceu? Tem a ver com a oferta de conteúdo. Justamente quanto mais rádios você tem no dial, mais formatos diferentes de rádio, mais público você vai abraçar. De repente, no interior tem aquele público que é menor, interessado, de repente, num formato de rock, talvez na capital ele seja abraçado, daí ele vai ouvir mais rádio. Então, assim, são situações assim que, quanto mais você tem formatação, mais variedade de produtos no DAI, mas aí você precisa de mais canais, né? Acontece isso muito na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, você tem formatação de todo tipo de rádio que você imaginar, você tem na maioria dos mercados. A tendência é que o alcance seja maior. Então, assim, a gente vê um comportamento hoje muito forte do rádio, seja na zona rural, seja no meio urbano, seja na grande cidade, seja na média cidade, na pequena cidade, seja na cidade com mais oferta de conectividade, seja na cidade com mais falhas de conectividade. Então, assim, é tudo meio homogêneo. A gente ainda vive um processo de o rádio ele vai melhor ou menos melhor a depender do conteúdo ofertado. Então, a gente ainda está nessa situação. Vai mudar? Bem, qualquer previsão de tecnologia, ou qualquer previsão de negócio para frente de 5 anos, eu acho bem arriscado. Eu falo uma brincadeira. Até para uma padaria, talvez seja arriscado fazer uma previsão de como vai ser o negócio daqui a 10 anos. Então, assim, hoje o que a gente vai muito em congresso, a gente vê muito falando disso. O futuro próximo, o que é hoje, e mais o futuro que dá para enxergar, a gente vê que realmente o que está importando é o conteúdo, porque em relação à tecnologia, o rádio ele embarca, ele avança tecnologicamente também. Aí, claro, vai ter uma questão mais de comercial, né, de conceito, que a gente sempre está tentando explicar, tentando porque eu digo que a gente tem dados para isso, mas a gente sempre está tentando explicar uma situação de que, porque, por exemplo, toda novidade tecnológica ela surge como algo muito sedutor.
E aí o que acontece? As pessoas olham aquilo como, então isso é a novidade, isso aqui vai substituir o que existe. As pessoas querem adivinhar o que vai acontecer, elas querem sentir o que é novidade, elas querem participar do que teoricamente é novo. Então a tendência é a gente, de repente, a gente ir substituindo as coisas que já funcionam e continuam funcionando só por uma questão de percepção que muitas vezes é equivocada. Então por isso que a gente precisa fazer pesquisa, olhar os números, entender que rádio é muito forte no dial, rádio é muito forte no digital, e realmente aí sim fazer uma campanha de marketing, de publicidade assertiva, entender para que serve cada plataforma. Mesma coisa que eu falo para uma rádio que precisa entender que o streaming de áudio é uma coisa, a rede social é outra coisa, você tem que embalar os conteúdos de maneiras diferentes para respeito a cada plataforma. O mesmo serve para a publicidade. Então, se você vai fazer uma campanha no Facebook, entenda que o Facebook tem um perfil que você vai chegar a um determinado objetivo, porque a plataforma funciona daquela maneira. Mas aí, para a campanha funcionar de forma correta, você vai precisar do Facebook, você vai precisar da emissora de rádio, às vezes você vai precisar de outdoor, às vezes você vai precisar de televisão. Aí você tem que fazer realmente um planejamento inteligente que agregue com o tipo de produto que você está vendendo. A gente sabe, o rádio com alcance, qual que é a grande sacada do rádio e de veículos de massa? Ele te dá alcance e frequência. O que é isso? Posso te dar ter uma venda muito forte de um determinado produto que eu anunciei na internet, mas aí depois, na internet, rapidamente as coisas são substituídas, porque vem outra coisa, e ainda vai. Já o rádio, ele te dá aquela longevidade que você precisa, da marca, da construção de marca, etc., para justamente você continuar também investindo na internet, sempre que você tiver alguma novidade com a sua marca, manter ela relevante. Então, assim, nós não temos escapatória, seja o anunciante, seja o produtor de conteúdo que aí encaixa as rádios, nós precisamos de estratégia multiplataformas, entendendo cada plataforma, porque o ouvinte é multiplataforma. O ouvinte, ele consome rádio, tem um momento que ele consome rádio no receptor, tem um momento que ele consome no streaming, tem um momento que ele consome em vídeo, tem um momento que ele vai fazer outra coisa, e a gente tem que abraçar ele de alguma maneira. E Daniel, uma última pergunta, como que você enxerga o futuro do rádio diante dessa expansão que temos aí das tecnologias digitais e como que isso vai impactar a indústria da radiodifusão? Eu vejo o futuro do rádio como híbrido. É o que a gente consegue, de novo, chegar num futuro breve, né? Eu não vou fazer previsões de 5, 10 anos, por mais que qualquer planejamento de negócio econômico gostaria de fazer isso, né? Porque você precisa de longevidade para, depender do tamanho do seu investimento, né? Mas isso é muito difícil de fazer hoje, não só com rádio, mas com tudo, né? Então, o que a gente vê é ele cada vez mais híbrido, soluções híbridas, a gente juntando o que há melhor no dial com o que há de melhor na internet, no streaming, nos dados conectados. Vou dar um exemplo. Recentemente a gente foi para a NAB, que é uma grande feira lá dos Estados Unidos de tecnologia e também embarca rádio, televisão, etc. E o que, numa das apresentações lá, tinha coisas bem básicas, por exemplo, o rádio precisa parecer tão bom quanto ele realmente é. E como faz isso? Utilizar o RDS de forma correta, aproveitar cada vez os receptores, né, dos carros são cada vez mais modernos, celular também, então aproveitar essa tela, né, da melhor maneira possível para aproveitar os tipos de serviços que já tem na nossa mão para a gente fazer de forma correta. E aí tinha outras questões que são mais, assim, como posso dizer, tecnológicas mesmo, de receptores que estão surgindo, que é aquele que mistura os dados conectados com o rádio do ar, né? Aí o que isso significa para o anunciante e para as emissoras? Você consegue saber quantos carros, quando tiver conforme isso vai crescendo, né, o rádio híbrido, quantos carros estão sintonizados em quais rádios, por quanto tempo, em qual área da cidade, e ainda você pode fazer publicidade direcionada para esse público. A tendência é que cada vez mais os carros estão virando computadores, cada vez mais conectados, e isso vai gerando cada vez mais dados, e esse é uma grande fortaleza do rádio. Então, o consumo é elevado. Então, aí já vira uma frente de oportunidade. Isso também migra para o celular, as pessoas cada vez mais consumindo streaming de rádio, o FM, nas casas, através de caixinhas de som inteligentes. Então, assim, cada vez mais o consumo é híbrido. E isso é muito bom, porque a gente amplia os canais que a gente pode trabalhar, amplia as formas de publicidade, amplia o monitoramento desses dados para oferecer para o mercado. Então, a gente passa a ter, quanto mais o streaming de rádio crescer,
mas a gente vai ter como medir em tempo real nossas emissoras de rádio. Porque o streaming de uma emissora de rádio, por mais que você possa ouvir essa programação da Jovem Pan, por exemplo, lá no Japão, a maioria do consumo, salvo algumas poucas exceções, é local e segue muito parecido com o dial. Então ali você já tem um mapa mais ou menos de como é o costume da audiência da sua emissora, mesmo ela sendo terrestre, offline, não tendo uma pesquisa regular. Então, assim, quanto mais isso avança, mais interessante fica para nós. Daniel Stark, muito obrigado pela sua entrevista, muito sucesso aí no tudoradio.com, e os microfones aqui da Jovem Pan estão sempre à disposição para falar desse universo tão maravilhoso que é o rádio. Obrigado. Eu que agradeço a vocês da Jovem Pan e toda a audiência. Também, quando eu estiver pela região, quero passar aí para visitar vocês, vou avisar vocês. É sempre um prazer falar, e aqui está uma grande prova dessa transformação do rádio, né? A gente está falando em áudio no dial, está falando em áudio no streaming, está falando em vídeo, em diversas plataformas. Então, o rádio ele abraçou todos esses ambientes de uma maneira muito natural para ele, porque o ouvinte espera isso da gente e a gente entrega isso para os ouvintes. Então, é algo que, assim, não vai acontecer algo diferente disso. A gente vai estar em todas as novidades tecnológicas, porque se o ouvinte estiver lá, nós vamos estar também.